Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Meet dos Síndicos. Eu sou Adriana Souza e vou conduzir o encontro de hoje, trazido pela Pred News, o principal portal de notícias e conteúdos sobre gestão condominial do Brasil. O nosso objetivo tem sido usar a tecnologia para conectar o mercado condominial de todo o Brasil numa experiência única, elevando o nível de gestão condominial em todo o país. A cada semana que passa, temos atingido um público maior voltado para condomínios. Nós agradecemos a participação de cada um de vocês que estão nos assistindo e que ajudam no crescimento e no engajamento do canal. Então, já aproveita, clica no botão de se inscrever, dê um like e comenta de onde você está falando. Assim, o Meet dos Síndicos será cada dia maior e nosso conteúdo vai ajudar cada dia mais pessoas, orientando e preparando para uma gestão condominial de qualidade. Também deixo o convite para vocês. Sigam as redes sociais da Pred News e acessem o site prednews.com.br para acompanhar notícias, entrevistas e conteúdos exclusivos sobre gestão condominial. Antes de começarmos a conversa sobre o tema de hoje, queríamos agradecer aos nossos apoiadores que tornam esse encontro possível. Agradecemos ao HR Digital, o Banco dos Condomínios e a Condoasp, Assessoria Condominial. Essas empresas ajudam a fortalecer o mercado condominial e apoiar o desenvolvimento profissional dos síndicos. Falando em fortalecer o mercado, fiquem até o final, pois teremos novidades para você, síndico, que gosta de conteúdos que ajudam a vocês a elevar o nível de gestão condominial. Como vocês sabem, no final responderemos perguntas que vocês enviaram para nossos convidados. E para perguntas de assuntos jurídicos, receberemos um advogado especialista para responder. Isso é fruto da parceria com a ADV Sindicom, Advocacia para Síndicos e Condomínios. E quem está conosco hoje é o doutor Paulo José, advogado condominial e imobiliário. Doutor, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Sou o doutor Paulo, Tudo advogado condominial. Iremos abordar nesse Meet assuntos importantes no ramo do direito condominial e será um prazer contribuir com assuntos jurídicos. Muito obrigada, doutor Paulo. Daqui a pouco, no final da live, ele vai retornar para responder as perguntas enviadas por vocês. Até já! Hoje nós vamos falar sobre os desafios que os síndicos enfrentam no dia a dia com a convivência entre moradores e animais de estimação. Hoje, esse é um dos assuntos mais buscados na internet e ocupa boa parte da rotina de gestão de qualquer condomínio. O nosso objetivo hoje é entender como os gestores podem equilibrar o direito individual dos tutores com o bem-estar e sossego da coletividade. Para falar sobre esse assunto, trouxemos profissionais que vivem isso na prática. Agora vamos receber Ismael Santana, profissional da área de administração, especialista em gestão de projetos e governança empresarial, com forte atuação no segmento condominial e síndico profissional no Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, Ismael. Como você está? Boa noite, estou muito bem. Espero estar contribuindo com as informações para o nosso público, de hoje. Ótimo. E do Rio de Janeiro também está conosco Fábio Carrancho, que foi oficial da Marinha por 40 anos, atua como síndico também há 11 anos e tem muito para acrescentar no tema de hoje. Seja muito bem-vindo, Fábio. Tudo bem? Muito boa noite. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com todos. Da mesma forma, espero estar contribuindo aí com esse tema que é importante aí no dia a dia de todos nós que trabalham na gestão condominial. Ótimo. Para você, gestor que está nos acompanhando, quais são os pontos mais críticos do elevador ao barulho em relação aos animais de estimação dos moradores? Para entendermos como é possível manter a ordem sem ferir o direito de ninguém, a gente quer saber. Qual é o maior desafio para administrar um equilíbrio na convivência com animais de estimação diferentes no condomínio? Comenta no chat, participe do programa. É o barulho dos latidos ou miados? A limpeza das áreas comuns? Ou
os donos que não seguem as regras. Comenta que a gente vai acompanhar. Vamos agora a um rápido recado sobre o nosso parceiro, HR Digital, e voltamos na sequência. Seu condomínio está sofrendo com inadimplência? Chegou a solução para garantir 100% da receita mensal do seu condomínio. Cobrança humanizada, sem conflito com os moradores. Pagamentos pontuais e transparência na gestão. Faça toda a gestão financeira 100% online com segurança e agilidade. Seu condomínio seguro e em dia. Fácil assim. Banco HR. Soluções financeiras para o seu condomínio. Nós sabemos que administrar um condomínio é cheio de desafios e moradores com animais de estimação é uma realidade cada dia mais comum. O HR, o Banco dos Condomínios, oferece crédito para síndico adaptar às áreas comuns do prédio para melhor circulação dos moradores e seus pets, criar áreas de lazer específicas para eles e muito mais. E com a receita garantida do Banco HR, você paga os funcionários, mantém as manutenções em dia e projeta o futuro sem sofrer com surpresas no final do mês. Blinde o caixa do seu condomínio com o HR, o Banco dos Condomínios. Mas agora vamos ao ponto central do nosso encontro de hoje. Estamos aqui conversando sobre um assunto que mexe muito com o coração e, às vezes, com a paciência, dos moradores e síndicos, os pets. Sabemos que as leis mudaram e que o papel do síndico hoje é muito mais que mediador do que de fiscal. Com isso em mente, vamos abrir a rodada de perguntas para os nossos síndicos convidados. Ismael, vamos falar sobre alguns problemas que podem gerar muitas reclamações. Como o condomínio lida com um barulho excessivo, por exemplo, aqueles latidos durante o horário de silêncio e fora dele? E como lidar com os animais que ficam sozinhos e justamente eles latem por sofrerem de ansiedade de separação? Isso, como você mesmo mencionou no início, a gente tem que fazer aquele trabalho de mediador, Precisamos manter o equilíbrio, não agir de forma autoritária, em hipótese nenhuma. Temos que trabalhar comunicados, bastante informativo, tornar um conhecimento público para os moradores que residem aquele edifício, principalmente com barulhos, A gente explicar a importância da pessoa de fato que traz aquele animal de estimação, para não deixá-lo sozinho no edifício, conheça o seu animal de estimação, saiba as necessidades dele. Então, é trabalhar, principalmente também, muitos moradores que têm esse trabalho, a gente é bom sempre estar orientando a buscar adestradores, para que nem os moradores, demais vizinhos sofram com os barulhos excessivos e nem que o pet sofra com a ansiedade de não ter o tutor ali por perto. Então, são através de comunicados educativos, de uma boa conversa e mediação que a gente vai ter juntamente com aquele morador e estar reeducando ele para estar seguindo todas essas orientações. Tá ótimo. Agora, Fábio, qual a política de descarte de dejetos e limpeza dessas áreas comuns, Como é que é feita a manutenção para evitar que odores que incomodam vizinhos alérgicos nessas áreas compartilhadas que geralmente tem nos condomínios? Perfeitamente. Então, aproveitando aí a fala do amigo, é importante haver essa orientação, para que todos os tutores, tenham consciência das suas responsabilidades. Obviamente que o recolhimento, como é feito também em vias públicas, o recolhimento de dejetos dos animais é responsabilidade de cada tutor. Então, é preciso haver essa conscientização também, tá? Mas, além disso, obviamente, quando isso ocorre dentro das áreas comuns dos condomínios, sempre vão ficar resíduos, e é importante que a equipe de manutenção, a equipe de limpeza esteja atenta, para que a higienização local, seja adequada para evitar problemas, com os moradores, e, na medida do possível, que os locais destinados a esse lazer, dos animais, dos pets, também possuam pisos que sejam adequados e que facilitem essa limpeza. Fábio, e aí como é que você faz, quando tem muitos pets, que depende do condomínio, tem condomínio que tem mais animaizinhos, tem condomínios que tem menos, justamente com os tutores, quando aqueles que, não quer obedecer ou tem alguma resistência, como é que você faz essa conciliação aí com os moradores?
Como você bem mencionou, né, existem situações diversas, né, para cada condomínio. Então, tem condomínios que não é permitido, né, ter o PET nas áreas comuns, apenas o trânsito para a área exterior. Mas quando existe a possibilidade de permanência, é importante ter sempre esse contato, né, com os moradores, através de práticas educativas, dos meios de comunicação existentes, e quando houver uma persistência, uma resistência maior por parte de algum tutor, é sempre importante haver, primeiramente, uma abordagem, né, para evitar conflitos, né, orientando o procedimento que deve ser adotado e, obviamente, não sendo atendido, seriam necessárias medidas administrativas que também vão de acordo com o regulamento de cada condomínio. Sim, sim. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois, para o Ismael e para o Fábio. Vamos falar desses animais diferenciados, que é quando o condomínio recebe cães de assistência emocional. Vamos falar o seguinte, eles possuem algumas regras diferentes, como é que vocês lidam com moradores que, e também, quer dizer, mais do que os cães, né, esses cães especiais, tem moradores que têm aqueles animais, vamos dizer, não convencionais, exóticos. Então vamos falar sobre esses animaizinhos diferentes, tanto esses cães de assistência emocional, quanto animais exóticos, que pode acontecer também, né? Vou começar com o Fábio. Por favor, Fábio. Então, os cães de assistência, né, eles são amparados por lei, obviamente, porque quando há essa necessidade, né, para que o tutor tenha esse animal, né, normalmente são até por recomendações psiquiátricas, né, que isso ocorre, e o condomínio, obviamente, não pode impedir, a menos que haja alguma ameaça à segurança, ao sossego ou à higiene, né, do condomínio. Então, nesse caso, a administração pode intervir, mas sempre fazendo aquela abordagem sutil, primeiramente, para evitar conflitos, porque a intenção também é entender a individualidade de cada um. Com relação aos animais exóticos, né, confesso que é muito raro a gente observar, mas também existe uma legislação específica. O condomínio não pode restringir a permanência deles, mas é importante, né, que, quando ocorra, o administrador tenha a ciência da existência deles, porque esses animais eles têm que ter registro próprio, geralmente pelo IBAMA. Então, é importante, né, que haja essa licença, para que depois não haja uma autuação que possa até comprometer a administração condominial. Ismael, como é que é a sua experiência com esse assunto, com esses animais diferentes? Conta pra gente. O nosso amigo falou bem, né? E acredito que um ponto muito importante que a gente, entrando dentro desse assunto que você trouxe, é a questão da acessibilidade. Então, é importante que o condomínio, né, o administrador, conheça a necessidade da acessibilidade dentro daquele condomínio e passe aos demais moradores que eles também reconheçam a necessidade daqueles moradores que precisam, né, desse suporte, precisam desse apoio. A maioria também, nesses casos em específico, são animais adestrados, então a gente tem uma facilidade muito boa, né, e não tem praticamente problema nenhum. Então, o condomínio reconhece, né, a importância do PET para aquele morador, né, que hoje já chega até ser, praticamente, a gente brinca bastante, é um membro da família. Então, é importante que a gente trabalhe a nossa mentalidade e repasse, né, aos moradores a importância, o que significa isso para aquele morador. Tanto aquele morador que precisa de acessibilidade, quanto o morador que é por companheirismo, né, que precisa daquela companhia. Então, a gente trabalhar a educação, porque a gente também não pode deixar a desejar a ponto de que afete outros moradores. Então, é esse cuidado e a gestão, ela está aqui para fazer isso. E aí, você teve alguma experiência com animais diferentes, exóticos? Já aconteceu com você? Não, a gente ainda não teve nenhuma situação, né? Porque geralmente esses animais exóticos, eles geralmente costumam ficar mais dentro das unidades. Às vezes os moradores, eles têm realmente é necessário, né? O acompanhamento do órgão competente, da legalização da criação desse animal, e muitas das vezes eles não chegam a tirar, né? Dependendo do animal. Então, não afeta diretamente. E aí, o que vai, né, no trânsito daquele animal nas áreas comuns,
Mas, mesmo assim, é importante a administração ficar de olho com a criação, se está criando de forma adequada, se não está gerando um mau cheiro, né? Então, tem que ter todo esse cuidado, tem que ter essas visitas periódicas nas dependências das áreas comuns, ver se está acontecendo alguma coisa estranha e, se for preciso, intervir. Tá ótimo. Obrigada, Fábio. Obrigada, Ismael. Você que está conosco aqui acompanhando o Meet dos Síndicos, siga as redes sociais da Pred News e acesse o site prednews.com.br para acompanhar conteúdos exclusivos sobre gestão condominial. Chegamos agora ao nosso segundo bloco e vamos falar sobre suporte para síndicos e condôminos, garantindo acompanhamento em tempo real. Ter ao lado uma assessoria de confiança é o que separa um síndico que vive de apagar incêndio de um síndico com gestão tranquila. Dito isso, vamos agora ver um vídeo sobre a Condoasp Assessoria Condominial. Você sabia que a Condoasp faz parte de um ecossistema com mais de 1.000 condomínios, presente em mais de 20 estados? Aqui, seu condomínio conta com gestão profissional, transparente, contabilidade completa e suporte 24 horas. Com o app Classicom, síndicos e moradores resolvem tudo na palma da mão. Boletos, pagamentos, reservas, ocorrência, prestação de contas. E ainda tem soluções financeiras exclusivas com o HR, o Banco dos Condomínios. Afinal, não dá para fazer uma gestão de excelência vivendo no limite do estresse na hora de fechar as contas. A Condoasp não apenas te dá o suporte do dia a dia, mas ajuda o síndico no planejamento e também no calendário de manutenções, garantindo que nenhum detalhe passe despercebido. Com a Condoasp Assessoria Condominial, o síndico foca em melhorias, deixando a parte operacional, contábil e administrativa nas mãos de quem tem 40 anos de atuação no mercado, está pronto para dar suporte aos condôminos e aos síndicos. Os contatos da Condoasp estão passando aqui na tela. Agora vamos voltar ao nosso tema de hoje, sobre pets no condomínio e conversar sobre organização, saúde e prevenção. Quais cuidados precisamos ter com os animais para uma boa convivência, não é? Ismael, o condomínio precisa exigir a apresentação da carteira de vacinação atualizada desses pets? É necessário fazer um cadastro detalhado, assim, com foto e contatos de emergência para casos de fuga ou algum problema com o tutor? Hoje, até onde eu conheço, não é obrigatório, mas é importante que o gestor ele tenha esse cuidado, né, de estar fazendo esse acompanhamento. Hoje, inclusive, existe cadastro, né, de pets. Hoje, então, a gente consegue cadastrar através de plataformas e consegue identificar se tiver algum animal perdido, se tiver algum problema, então a gente consegue saber qual é o tutor responsável. É muito importante que tenha esse acompanhamento, que tenha um contato de emergência e que a gente consiga fazer, né, o controle para não trazer dor de cabeça para o condomínio e não gerar essa inconveniência com o morador, porque, como eu disse lá no início, para muitas pessoas são como se fossem membros, né, da família. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado, que a gente tenha essa atenção com esses animais como se fosse nós, porque a gente está ali para administrar o condomínio como um todo. Então, todo ele envolve a comunidade, incluindo os pets. Fábio, quer acrescentar alguma coisa nessa pergunta para o Ismael? Sim, o Ismael já falou muito bem aí, né? Eu só complementaria, né, dizendo que realmente não é obrigatório, mas é recomendável, né? E uma prática que tem que ser adotado muito comumente, né, nos dias atuais, é um cadastro psicossocial de moradores, né? Onde não se faz simplesmente uma listagem de moradores, mas sim todos os elementos que envolvem aquela unidade em particular, né? A quantidade de moradores, carros, né, veículos, motos, e no que se refere a animais, é sempre importante, aproveitando esse questionário, fazer um registro dos animais que possuem, se estão vacinados,
e qualquer outra informação que seja útil para a administração. Obrigada, Fábio, pelos esclarecimentos, mas a pergunta vai continuar com você. Qual a melhor forma do condomínio desenvolver? E se esse local já existir, né? Porque tem condomínio que ainda vai desenvolver e tem condomínio que já tem essa área, né? Administrar um ambiente para os animais de estimação em áreas comuns, tipo aquele parcão, por exemplo, não precisa ser um parcão, né? Só um exemplo. A longo prazo, isso vai valorizar as unidades no mercado? Eu entendo que existiria sim essa valorização, né, porque é uma tendência, né, da nossa sociedade hoje em dia, cada vez mais a presença de animais de estimação nas famílias, né? Então, alguém que chegue para morar num condomínio, né, e que não tenha essa funcionalidade, passa a ser um limitador. Então, a partir do momento que a gente implementa, né, esse tipo de ambiente, né, que permita a acessibilidade dos seus pets, que, como o Ismael já bem falou aí, passa a ser um membro das nossas famílias, né, é sempre bem-vindo, né? Então, é importante haver essa valorização. Agora, obviamente que, dependendo da estrutura de cada condomínio, isso tem que ser devidamente aprovado, né, com as regras bem definidas, através de uma decisão assemblar. Tá, joia. Ismael, quer acrescentar alguma coisa nesse item aí de desenvolver parcão, área para os pets brincarem? Eu concordo plenamente, até porque a gente, hoje, né, acredito que cresceu muito o número de pessoas que têm pets dentro das suas residências, e isso se torna um diferencial, se torna um atrativo para que as pessoas comprem aquele imóvel. Então, você valoriza o patrimônio através dessas pequenas benfeitorias, né? Vamos dizer pequenas benfeitorias, porque hoje a gente consegue destinar um local adequado, um local legal para fazer esse tipo de reforma, esse tipo de obra. Também levando em consideração o que o nosso amigo mencionou a respeito de sempre ter o respaldo da Assembleia, inclusive consultar a convenção, consultar o Código Civil a respeito do quórum, né, para estar aprovando a implementação dessa reforma, né, destinar uma área específica para essa finalidade, porque a gente também não pode se limitar a fazer, a gente tem que se inovar, né? O mundo está em constante mudança e a gente tem que buscar coisas novas, coisas que vão valorizar o patrimônio do morador. Sem dúvida. Vou fazer a pergunta para os dois. Vocês têm bastante tempo de experiência aí em condomínios, trabalhando com síndicos. Eu vou falar de animais de fora do condomínio. Como é que é feita a gestão desses animais comunitários, né? Que às vezes estão na rua e têm acesso ao prédio, circulam pelo entorno do prédio. Tem morador que coloca água e ração, por exemplo. Aqui no meu prédio, por exemplo, o pessoal estava colocando na garagem água e ração para os gatinhos que entravam aqui, né? E se o condomínio for próximo a áreas verdes, que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, também acontece muito, em outras capitais também. Quais as orientações para os funcionários e moradores sobre a interação com esses animaizinhos da fauna, né, na fauna local, micos, aves, que podem aparecer no prédio? Então, são animais de fora que acabam tendo contato com a área do prédio e com os moradores. Como é que vocês lidam com isso, com os funcionários e os condôminos? Vou começar com o Fábio. Então, isso aí é um tema bem sensível, né? Porque envolve também a área da segurança nossa, né? Porque a gente está falando de uma coisa externa que vai adentrar as nossas áreas condominiais. Obviamente que não existe nenhuma restrição para que qualquer morador ou funcionário queira interagir com esses animais silvestres de qualquer forma, mas tem que sempre haver, no meu entendimento, a preocupação com a segurança para que ela não seja comprometida, principalmente nas áreas de acesso, né, de pedestres e de veículos. Tá ótimo. Ismael, quer acrescentar alguma coisa? Fábio mencionou muito bem, né, a respeito da questão da segurança, o condomínio saber as limitações, né, que ele precisa ter o cuidado, e muito importante também com os funcionários, é que se façam pelo menos uma vez ao mês treinamentos, inclua esses treinamentos, conscientize os funcionários sobre a importância, né, sobre as normas, tanto das leis que protegem os animais, quanto as normas do condomínio. Então, é importante que o condomínio faça essa capacitação
desses funcionários para que eles estejam conscientizados e instruídos a agir em N situações. Uhum. Ismael, me diz o seguinte, eu já vi muito vídeo assim nas redes sociais, né? A impressão que me dá é que virou meio que moda. As pessoas às vezes botam frutinha na varanda, bota semente para se morar perto de área verde, vem mico, né? Vem passarinho. Aí como é que você, não sei se já aconteceu com você, como é que você lida com esses moradores que fazem isso? Porque eu já vi tantos vídeos na internet que eu fico assim, caramba, é a segurança do morador também, porque esses animais são silvestres, né? Podem transmitir doença. Isso, o ideal, inclusive, a gente já teve uma situação parecida com um condomínio, Uhum. que, inclusive, os moradores colocavam, né, água, ração, Pois é. e a melhor decisão que a gente teve foi levar até a Assembleia, ter o aval da Assembleia e o conhecimento, para a gente ficar respaldado com a ata registrada sobre o que estava acontecendo no condomínio, né, sobre essa possibilidade, e Uhum. também conscientizar e alertá-los sobre essa situação, né, desse cuidado com esses animais. Muitas vezes o animal é muito, como a gente pode dizer, já sofreu maus tratos por ser animal de rua, né? E aí eles ficam traumatizados. E eles podem até usar isso como defesa pessoal, e às vezes um morador vai chegar próximo e acabar sendo mordido, né? Tendo algum tipo de ataque. Então é importante que a gente faça essa conscientização na Assembleia. Seja transparente com seus moradores. Tragam todas as situações, tanto administrativa como jurídica. Então, essa, acredito eu, que seria a decisão certa. Perfeito, Ismael, obrigada, Fábio. Eu tenho certeza que os espectadores aí do outro lado da telinha estão aprendendo bastante. E você, que está nos assistindo, se você já passou por algo parecido aí no seu condomínio e esse bate-papo está te ajudando a clarear as ideias, já clica no like, compartilha essa entrevista. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em outros síndicos e moradores que também precisam dessas respostas. E não se esqueça, hein? Siga as redes sociais da Pred News e acesse o site prednews.com.br para acompanhar tudo sobre gestão condominial. A conversa está excelente, né? Os síndicos que nos assistem estão aprendendo muito, tenho certeza, e nós já vamos continuar. Mas antes, vamos ver um vídeo rápido, sobre como o app Classicom pode contribuir para a sua gestão. Voltamos já! Você sabia que dá para reduzir a inadimplência do condomínio sem precisar aumentar cobranças? Com o app Classicom, sistema próprio da Condoasp, o morador tem acesso imediato à segunda via de boletos, aos extratos financeiros, tudo direto no celular, sem precisar ligar, sem ir até a administradora, sem depender da portaria. Isso facilita a vida do condômino, evita esquecimentos, agiliza pagamentos e dá muito mais controle para o síndico. Condoasp, tecnologia própria para uma gestão financeira mais simples, organizada e eficiente. Bem-vindo de volta. Para você, síndico que nos assiste e quer suporte para implementar espaços e regras para moradores, seus pets e também aprovar projetos sem aquele desgaste das assembleias longas e estressantes, o caminho é contar com o Classicom. Imagina só, abrir a votação direto pelo aplicativo, onde os moradores analisam e votam sem sair do sofá. Isso garante muito mais participação e transparência. Para facilitar o seu dia a dia e modernizar o seu condomínio, conte com o Classicom. Voltamos agora à nossa conversa sobre os animais de estimação dos moradores e o funcionamento harmônico do condomínio. Ismael, como o síndico e funcionários podem se preparar para as épocas de festas ou aquelas épocas que têm obras, né, que costumam estressar mais os animais por causa do barulho? Qual é a melhor forma de lidar com os tutores e quem está realizando uma obra? Olha, neste caso, é uma situação que sempre pega todo mundo de surpresa, né? Ninguém espera. A gente sabe que tem que fazer obra, tem que fazer reforma, mas 90% das vezes sai conforme a gente não esperou, né?
e aí acaba tendo alguma surpresa. Então, a gente sempre orienta, nesta situação, a estar levando, né, claro, aqueles que teriam como, a gente sempre orienta a estar levando para uma outra residência, às vezes do cônjuge, né, para aquelas pessoas que namoram, ou às vezes para a mãe daqueles estudantes que moram sozinhos. Então, às vezes, eles podem contar com uma rede de apoio, né? Infelizmente, aos que não têm como contar com uma rede de apoio, a dica é, sempre, na maioria das vezes, busque estar próximo ao seu pet, não deixe sozinho, ainda mais quando tem esses barulhos de obra, barulho de reforma, porque irrita bastante o pet. Então, é importante que tenha esse acompanhamento e esse cuidado nessas determinadas situações, né? Isso vale tanto para os moradores também quanto para os funcionários. Tá ótimo. Fábio, quer acrescentar alguma coisa? Concordo plenamente aí com o amigo, só complementando, né, que na medida do possível, né, quando houver essa possibilidade, é sempre importante também que a administração divulgue, né, a realização dessas obras através dos canais de comunicação, seja via grupos de WhatsApp, circulares ou sistemas de eletromídia nos elevadores, né, quando possível, né? Muitas vezes também a própria administração é pega de surpresa, né, com um morador ou um condômino que resolve fazer uma obra de última hora sem comunicar à administração. Obviamente, a administração precisa intervir, né, porque tem aquelas regramentos práticos, né, de cobrança, né, do que vai ser feito. Mas, nesse quesito, né, de também poder comunicar a todos, né, sobre o incômodo e alertando, obviamente, o morador, né, sobre os horários que forem estabelecidos conforme a convenção do condomínio. Tá ótimo. Continuo com você, hein, Fábio? Qual é a regra para o transporte de pets em áreas de circulação obrigatória, como o hall de entrada, por exemplo? A guia curta é suficiente? E aí, como é que é nos elevadores, né? O pet obrigatoriamente precisa ficar no colo do tutor? Como é que funciona essa parte, né, de todo mundo vai circular, hall, elevadores, em relação aos pets? Conta pra gente. Existe um entendimento jurídico, né, nesse aspecto, né, de que a guia é mais do que suficiente. A obrigatoriedade, né, de levar no colo, como alguns costumam dizer, ela não se torna necessária, porque fica uma coisa, às vezes, difícil da gente cobrar. Como é que, por exemplo, eu vou cobrar uma pessoa idosa, né, que carrega o seu pet no colo, e às vezes pode ser um pet de médio porte, né, não vai haver essa possibilidade. O animal, na maioria das vezes, ele é extremamente manso e dócil, mas a necessidade da coleira é justamente em respeito aos demais moradores, porque tem pessoas que, mesmo sabendo que o animal é dócil, né, tem aquele pavor, aquele pânico, né, pode ser até um simples gatinho inofensivo, mas as pessoas se sentem incomodadas. Então, é sempre importante, né, estar próximo ao tutor com uma guia ou dentro de uma caixa de transporte. Ismael, quer acrescentar alguma coisa? O Fábio falou muito bem. E também, assim, a gente sabe também que o tutor, ele conhece o seu pet, né? Então, a gente consegue saber quando o pet vai estranhar. Então, sempre ter esse cuidado, né? Utilizar do bom senso, né? O clima dentro do condomínio, né? Não prejudique aquela pessoa, aquele outro morador. Então, se você sabe que o seu pet, ele estranha desconhecidos, tenha um cuidado, né? Se for um animal de pequeno pet, de pequeno porte, e tem como você carregar no colo, né? Tá ali o tempo todo. Tenha esse comprometimento, né? Até porque você é responsável por aquele pet. Então, se ele causar algum inconveniente a outro morador, o tutor é responsabilizado pelas atitudes, né? E igualmente também, se for um cachorro de porte grande, por mais que a gente sabe que muitos cachorros, né, desse porte são, na maioria das vezes, mais carinhosos do que algumas raças pequenininhas que a gente conhece como pincher, né? Vamos dizer assim, um pincher. Então, costumam ter mais estranho.
Então, a gente ter esse cuidado, porque às vezes o morador fica com medo também, né? Vê o tamanho do cachorro, então fica com medo. Então, tem esse cuidado, esse bom senso com os demais moradores. Obrigada, Ismael. Agora eu vou fazer pergunta para os dois, né? Com a tecnologia mais barata, muitos donos instalam câmeras, né? A dúvida é se isso invade a privacidade dos vizinhos ou funcionários quando a câmera fica, por exemplo, espiando o corredor. Existe alguma orientação ou limite sobre o uso de drones também, que está muito na moda agora ter drone, né? Ou câmeras de monitoramento pelos moradores para vigiar os pets que acabam filmando áreas comuns. Como é que fica isso? Vou começar com o Ismael. Olha, eu não vejo como algo que seja ruim. Muito pelo contrário, a gente sempre aborda isso nas assembleias, nos grupos, né? E a gente sempre diz, se acontecer alguma coisa com o seu pet hoje, como que você vai conseguir identificar, né? O que aconteceu? Então, essas câmeras, né, que são nas áreas comuns, são justamente para a gente tentar evitar algum problema que venha ocorrer, né? Sempre as plaquinhas sinalizadas, você está sendo filmado, então ele acaba de uma forma ou outra inibindo que aquelas pessoas possa estar fazendo alguma coisa ruim, né, contra o seu pet. Tem muitas pessoas que têm cachorros de raça que, né, são muito caros, muito raro. Então, a câmera, ela inibe daquela pessoa, de repente, roubar, né, agir de forma maldosa. Então, é nesse quesito de proteger, né, e que conscientizar o morador que aquela câmera está ali para proteger o seu pet, para que se venha acontecer alguma coisa, a gente tenha um registro e tenha como fazer o rastreio, né, para saber o que ocorreu. Perfeito, Ismael. Fábio, por favor. Só complementando, né, é importante, muito importante realmente, hoje a existência das câmeras auxilia muito a administração, né, para casos de auditoria, de ocorrências, né, que venham a incomodar a convivência de todos. Obviamente, se inclui aí a convivência com os pets, mas, como ele bem mencionou também, é sempre importante fazer referência, né, quando, nos pontos sensíveis, principalmente, as referências à LGPD, né, para que a privacidade de cada um não seja questionada. Fábio, e assim, os moradores que adoram fazer videozinho do pet, assim, na área comum, tô, né, citando a área comum, que tem outros moradores circulando. Já teve algum atrito, tipo assim, tá me filmando, tô aparecendo, que a pessoa não sabe para que é aquele vídeo, né, o outro morador, no caso. Já teve algum problema em relação a isso, na sua experiência? Não, nunca vivenciei uma situação dessa em particular, mas obviamente que o bom senso aí fala mais alto, né? Ou seja, no momento que alguém se sente incomodado por estar sendo filmado, né, tem que haver um entendimento entre os moradores, os presentes, e não havendo esse entendimento, entra aí mais uma vez o papel do administrador, do síndico, né, nessa gestão de conflito. Tá ótimo, Fábio, obrigada, Ismael. E você que está aí com a gente, já seguiu as redes sociais da Pred News? Aproveita e salva o site prednews.com.br aí no seu navegador para acompanhar conteúdos exclusivos sobre gestão condominial. Já a gente volta para responder algumas perguntas enviadas por vocês para os nossos convidados. Agora, vamos para um momento muito importante aqui da nossa live. Aproveitando que estamos tirando tantas dúvidas aqui, a gente sabe que a maior angústia na rotina de um síndico é tomar decisões sem ter certeza dos limites do seu cargo, para acabar com o medo de errar e levar sua gestão ao nível de excelência. Preste muita atenção nesse recado a seguir. O mercado de sindicância profissional não aceita mais amadores. Você está pronto para o próximo nível? Bem-vindo à mentoria para síndicos profissionais. Se você já atua e quer elevar seu nível técnico, ou se deseja ingressar no mercado com segurança e credibilidade, este é o seu lugar. Aqui, nós substituímos o improviso por método, fundamento e visão de mercado. Preparamos você para o mundo real em 13 pilares estratégicos: fundamentos e postura profissional, legislação aplicada e proteção jurídica, limites de atuação, responsabilidade civil e criminal, gestão de assembleias e rotinas operacionais, contabilidade descomplicada e combate à inadimplência,
rateio estratégico e ética na governança, mediação de conflitos e tecnologia aplicada. E, por fim, posicionamento de mercado e precificação. Você não vai apenas aprender o que fazer, mas o porquê e o como. Saia do improviso. Tome decisões fundamentadas. Construa uma carreira respeitada. Mentoria Síndico Qualificado. O seu próximo passo começa agora. A Mentoria Síndico Qualificado, MSQ, oferece 65 horas de imersão total na verdadeira realidade dos condomínios, focando no que dá resultado na prática. Toda essa jornada está organizada em 13 módulos, repletos de videoaulas e materiais complementares para você consultar sempre que precisar. O grande objetivo é te dar base jurídica e administrativa para que você tome atitudes firmes e se consolide como um profissional de peso e respeitado no mercado. Se você busca tranquilidade, competência técnica e reconhecimento, essa formação é para você. Acesse o site talentgp.com.br/MSQ e conheça todos os detalhes. E atenção para a nossa condição especial. As 100 primeiras inscrições garantem a mentoria pela metade do preço, com 50% de desconto. Muito bem, chegou a hora de conferir e responder as dúvidas que vocês nos enviaram. O Juliano Ribas, do Paraná, pergunta: como você lida com a pressão de moradores que exigem a expulsão de um animal, sabendo que juridicamente isso é impossível, é quase impossível hoje em dia? Começo com o Ismael. Neste caso, é deixar a justiça fazer o trabalho dela, né? A gente tem que fazer a apuração, ouvir as duas partes e deixar que o judiciário, né, tome essa decisão. A gente, como administrador daquele patrimônio, não podemos intervir diretamente neste caso. Então, é colher todas as informações, realizar a apuração e deixar que o órgão competente tome a devida decisão. Tá ótimo. Agora pergunta para o Fábio. A Maria Clara Smith, de Santa Catarina, quer saber: na hora de aplicar uma multa por barulho de pet, você exige que o reclamante apresente uma gravação ou o testemunho do funcionário é suficiente para decidir? Essa questão de multa, né, ela é meio delicada, porque eu entendo que ela não deve ser aplicada diretamente, também porque isso pode vir a ser questionado depois judicialmente, né? A prática mais comum tem sido a advertência, mas havendo a comprovação de um ato que seja considerado uma contravenção dentro das regras condominiais, ela é sempre importante, né, para comprovar aquilo que está se querendo demonstrar, né, até mesmo para efeito de orientação, né, dizer que descumpriu uma determinada lei ou um determinado regulamento interno, tá? É importante fazer essa referência, né, e mostrando, quando possível, né, os relatos, os testemunhos, gravações, tudo que possa comprovar aquele ato. Então, quanto mais dados tiver, tá? Porque, volto a dizer, inicialmente seria feita uma advertência, mas havendo a necessidade de se aplicar uma multa, ou seja, se o condômino não concorda com aquilo e queira contestar, tá? Haverá a necessidade da administração se impor para um outro nível, que seria a aplicação da multa. Neste caso, muitas vezes, ocorre a possibilidade do condômino querer recorrer isso em assembleia, e não havendo essa possibilidade, ele ainda pode recorrer judicialmente. Então, todo e qualquer elemento que possa comprovar aquele ato é sempre importante. Eu vou aproveitar que essa questão é muito comum, já que tem tantos pets, né, em condomínios, cada dia mais, né, as pessoas estão com um cachorro, um gatinho. Então, eu vou fazer a mesma pergunta para o Ismael, para ele dar o ponto de vista dele sobre esse barulho, reclamação de outros moradores e que incomoda outras pessoas. Fala para a gente, Ismael. Isso é muito importante que se tenha previamente uma medida educativa. Como propriamente o senhor Fábio mencionou, a gente não pode diretamente aplicar uma multa, né? Vamos fazer antes do trabalho, até mesmo o Código Civil, ele prevê isso para a gente, né? Faça primeiro a advertência. Se houver reincidências,
excessivas, né, e tá demais, aí sim aplica a multa. Mas tente, né, na medida do possível, sempre tá seguindo, tomando uma medida orientativa, né? Vamos orientar, vamos advertir e deixar bem frisado. Se houver reincidências, vocês serão multados. 90%, né, das vezes, a gente que é síndico sabe que 90% dos casos, uma boa conversa resolve a situação. E advertir também resolve bastante a situação, para não chegar à aplicação da multa, porque isso gera insatisfação para o morador, gera insatisfação e oposição contra a gestão. Então, é importante que você não haja de forma autoritária, né? Faça aquele morador saber por qual motivo que está ocasionando isso, né? Olha, infelizmente, você está gerando incômodo, faça ele se colocar no lugar daquela outra pessoa. Isso, interessantíssimo. Obrigada, Ismael e Fábio. Vou continuar com o Ismael com a pergunta do Roberto Guimarães, de Minas Gerais. O nosso condomínio, aí lá, né, com o Roberto, quer criar um local para pets no jardim, onde as crianças costumam brincar. Como garantir que a higiene do local vai ser mantida e quem deve arcar com os custos de uma limpeza extra? Todos os moradores ou apenas os donos dos pets através de uma taxa específica? Ismael. Neste caso, eu acredito, acima de tudo, é importante rever a convenção, rever o Código Civil, né? Se aquela área comum tem uma finalidade e a gente troca a finalidade, a gente tem que se olhar a necessidade de ter um core específico, né? E tendo esse core específico, sendo aprovado em assembleia específica para essa destinação, assim como todas as áreas comuns, a gente tem que fazer as manutenções pelo condomínio, né? Porque, como eu disse, é uma área comum. Então, não existe essa distinção de taxa, vamos destinar uma área. Já pensou se a gente estipulasse uma taxa só para quem usa o elevador? E tem pessoas que só usam elevador, tem pessoas que só usam escada. Então, a gente tem que, realmente, é uma área comum do condomínio, né? A gente tem que fazer a manutenção assim como se fosse uma outra área, né? Então, tem que ter esse cuidado, fazer limitações, né? Distinguir o que é uma biblioteca, o que é a limitação de crianças e o que é a administração, o que é a especificação para animais. Existe um funcionário, né, pelo menos no tempo que ele estiver ali no condomínio, a dar essa orientação de forma que o morador não entenda como uma ameaça, e sim como uma orientação e a necessidade de estar distinguindo aquele espaço de cada um, né, limitando, vamos dizer assim, o espaço de cada um. Perfeito, Ismael. A gente também volta naquele... Opa, desculpa. Imagina. A gente volta também lá no começo que eu disse. Lembra que a gente tem que fazer a capacitação mensal do funcionário? Então, deixe ele bem instruído. Inclusive, use isso para que capacite ele a estar entrando em contato com esses moradores, abordando. Então, é importante essa educação também com o funcionário. Obrigada, Ismael. Beatriz Gomes, de São Paulo, tem a seguinte dúvida, agora para o Fábio. Qual canal de comunicação você considera mais eficiente para educar e informar os tutores? Avisos no elevador, tem aqueles em papel mesmo, tem aqueles digitais hoje em dia, né? Mensagens no grupo de WhatsApp ou aquelas circulares formais que ficam penduradas em, às vezes, quadros de avisos? Então, eu entendo que não só nessa, né, mas em qualquer outra questão de comunicação, o importante é o recado ser dado, né, a informação chegar a quem de direito. Então, a combinação de todos esses fatores, ela é fundamental, seja num grupo de WhatsApp, um simples recado num quadro de avisos, os serviços de eletromídia que existem nos elevadores, circulares, né, conversas pessoais, porque o importante é que aquela mensagem que quer ser transmitida chegue a quem de direito, para quem vai ter, é necessário tomar conhecimento dela. Então, a minha resposta é um mix de todas essas meios de comunicação, para que não haja dúvida, né, daquilo que quer ser transmitido, obviamente sempre falando a mesma linguagem, para
falar uma coisa num canal e usar uma outra linguagem num outro canal, senão vai gerar dúvida na cabeça das pessoas. Falando-se a mesma mensagem, né, e usando diversos meios de comunicação, o importante é que a mensagem chegue. É verdade, nunca é demais, né? Comunicar e até repetir, né? Para ficar bem fixo na cabeça dos moradores, né, Fábio? Exatamente. Agora, a Mariana Silva, do Rio Grande do Norte, perguntou, vou passar para o Ismael a palavra. Como você controla as reclamações de cheiro vindo de dentro de um apartamento de um morador, por exemplo? Como é que aborda o tutor sem invadir a privacidade dele, Ismael? Nesse caso, a gente consegue identificar, tem duas situações, né? A primeira hipótese, quando o morador, vizinho do outro já não se dão bem. Então, é importante que primeiro o síndico faça a apuração, veja que não é um caso isolado, e se tiver, obviamente, o mau cheiro, né? Outras unidades vão sentir, faça a visita, né? Comprove que realmente você está, o que aquele morador está relatando, o que está acontecendo, e isso é abordagem, de uma forma de que não vá passar uma imagem negativa. Então, hoje a gente, inclusive, existem muitas ferramentas, né? Tem muita tecnologia, abre ali uma inteligência artificial, relate para essa inteligência artificial qual é o melhor método de eu abordar. Então, usando essas ferramentas, o que a tecnologia coloca hoje para a gente consegue abordar dentro de cada necessidade, né? De cada caso específico existe uma abordagem correta, né? Se for uma pessoa idosa, tem uma abordagem específica para uma pessoa idosa. Se for uma pessoa jovem, tem uma abordagem específica para a pessoa jovem. Então, estude antes e estude também o perfil para que você transmita a orientação da melhor forma possível. Tá perfeito, Ismael. Ótimo, né? Usar a tecnologia a favor. Aí, síndicos, fica a dica, usar, de repente, uma inteligência artificial para auxiliar, né? Sempre bem-vindo. Obrigada pela confiança e participação de todos vocês aí que enviaram as perguntas. Conforme eu falei no início do encontro de hoje, nós temos novidades, hein? Ainda na segunda quinzena de maio, vamos ter 2 novos programas voltados para vocês, síndicos. Teremos um programa focado em assuntos jurídicos, voltados para o mercado condominial. Nesse programa, teremos o apoio dos advogados da ADV Sindicom para discutir temas polêmicos que carecem de atenção, para deixar os síndicos bem informados sobre quais decisões possuem base legal. Esse novo programa vai estrear dia 20 de maio e, em breve, vocês receberão mais informações. E tem mais! Teremos também um novo programa voltado para a qualificação de síndicos, com conteúdos mais explicativos sobre tópicos que ajudarão síndicos a entenderem tudo sobre a profissão. Nesse programa, teremos profissionais especialistas que deixarão um conteúdo mais rico para profissionalizar síndicos e informar os condôminos também. Esse programa vai estrear dia 26 de maio. Então, fiquem ligados nas redes sociais da Pred News para não perder as novidades. E agora vamos chamar novamente o Dr. Paulo, que vai responder algumas perguntas jurídicas que vocês enviaram. Bem-vindo de volta, doutor. Olá, tudo bem? Tudo bem. Vamos à pergunta do Robson Júnior, do Pará. Doutor, o condomínio pode proibir a entrada de visitantes que sejam acompanhados de seus animais de estimação? Não. O condomínio não pode proibir a entrada de visitantes acompanhados de seus animais de estimação de forma genérica ou arbitrária. Proibir a entrada de animais de visitantes é considerado uma conduta ilegal e pode até configurar constrangimento ilegal com possibilidade de ações judiciais. Vamos ao primeiro ponto. Direito de ir e vir. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, STJ, é que o direito da propriedade e a livre convivência de visitantes se sobrepõe à proibição genérica de pets. Segundo ponto. Regulamentação é permitida. Proibição, não. O condomínio pode e deve estabelecer regras de circulação, como, por exemplo, uso de guias ou coleiras
mas não pode banir a entrada de animais. Terceiro ponto, segurança e higiene. As regras de circulação visam garantir que o animal não ameace o sossego, a saúde e a segurança dos moradores. Mas a exigência não pode ser abusiva. Exemplo, obrigar a carregar um cão de grande porte no colo. Então, tem essas regras aí que o direito condominial deve obedecer. Perfeito. A Patrícia Gomes, da Bahia, quer saber: existe um limite legal de quantos animais um morador pode manter dentro de um apartamento, doutor? No Brasil, não existe uma lei federal ou número fixo na legislação que determine o limite exato de animais de estimação por apartamento. No entanto, o direito de ter pets não é absoluto e deve respeitar a regra dos 3 S, qual seria segurança, saúde e sossego dos demais moradores. O Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, entende que a Convenção de Condomínio não pode proibir de forma genérica a presença de animais nas unidades autônomas. Tá perfeito. O Ricardo Oliveira, de Mato Grosso, enviou a pergunta: doutor, obrigar o morador a carregar o pet no colo ou usar apenas o elevador de serviço pode ser considerado constrangimento ilegal ou maus tratos? Isso pode gerar processos futuros por danos morais contra o condomínio? Sim, a exigência de carregar um animal no colo ou uso exclusivo do elevador de serviço pode, em muitos casos, ser considerada constrangimento ilegal e, dependendo da situação, até maus tratos. Essas regras, se impostas de forma arbitrária e desproporcional, pode gerar processo por danos morais contra o condomínio. É importante definir o seguinte: tribunais consideram que forçar o tutor a carregar um animal no colo fere os direitos de propriedade, de ir e vir, estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal, sendo considerado constrangimento ilegal, conforme o artigo 146 do Código Penal. Isso é especialmente abusivo para cães de grande porte, idosos ou tutores com limitações físicas. Importante: normas internas não podem sobrepor a leis federais, mesmo que aprovadas em assembleia. Uma regra que viole os direitos fundamentais é totalmente nula. Tá ótimo, doutor. O Rui Ribeiro, de São Paulo, perguntou o seguinte: em caso de ataque de um animal a outro animal, ou até, de repente, a algum morador nas áreas comuns, como é que é a responsabilidade legal do síndico e do condomínio nesses casos? Vamos lá. Em caso de ataque de animal nas áreas comuns do condomínio, a responsabilidade legal, o princípio, é do tutor, do dono do animal agressor. Mas o síndico e o condomínio podem ser responsabilizados de forma solidária se for comprovada a sua omissão. Segundo o artigo 936 do Código Civil, o dono ou detentor do animal é obrigado a ressarcir danos materiais, despesas médicas, veterinárias, remédios. Se o síndico souber que o animal é agressivo ou circula sem guia, sem coleira, mas não notifica ou multa o dono, o condomínio pode ser responsabilizado por falha no dever de segurança. É papel do síndico garantir que a convenção e o regimento interno, RI, prevejam regras sobre circulação, uso de guias nas áreas proibidas, vacinação, bem como a higiene. Ou seja, o condomínio, sim, pode ser responsabilizado de forma solidária. Tem que ficar atento. Juliana Batiste, de Santa Catarina, perguntou: doutor, quais são os requisitos legais para que uma multa por barulho, como, por exemplo, latido, seja válida e não seja anulada na justiça depois? Já falamos um pouquinho sobre isso, quero ver a sua visão. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, número 1, livros de ocorrência. Registros frequentes feitos pelos vizinhos afetados, ou seja, os moradores afetados, registrar onde? Livro de ocorrência. Segundo ponto, registro de segurança, relatos de zeladores ou porteiros
ou vizinhos que confirmaram o barulho. Terceiro ponto, ata notarial ou vídeos, gravações com som, com data e hora, que demonstram a reincidência. Quarto ponto, notificação prévia. O condômino, né, proprietário, tem direito de receber a notificação da ocorrência e ter um prazo para apresentar sua defesa por escrito. Né? Outro ponto, recurso. O morador deve poder recorrer à Assembleia ou Conselho Fiscal antes da cobrança definitiva. E, por último, a conduta deve sempre ser documentada de forma objetiva. O morador deve ser notificado e ter a chance de se defender, e a multa deve ser aplicada conforme a sua reincidência. Ou seja, sempre obedecer à convenção e o regimento interno. Então, com isso, caso o síndico cumpra todos os requisitos, ele pode, sim, cobrar de forma judicial e essa multa não será anulada. Doutor Paulo, você acha interessante assim, os síndicos treinarem as equipes, né, que trabalham no prédio justamente para lidar com essas situações, né, os funcionários, para saber dessa possibilidade de ter que, né, testemunhar ou ver o que está acontecendo com os prédios? Você acha interessante os síndicos sempre estarem treinando os funcionários? É sempre importante uma frase que eu sempre falo, que condomínio não é sobre regras, é sobre convivência. Então, é sempre muito importante o síndico ter uma reunião com as equipes, com os funcionários, com os próprios moradores em uma assembleia, né, para delimitar regras, assuntos de convivência, tirar dúvidas, né, ouvir algumas propostas, tudo para melhoria do ambiente interno condominial. Então, é bom sempre você falar, mas também ser ouvido, para ter aquela harmonia no condomínio e todos garantir os 3 S, que eu sempre falo: saúde, sossego e segurança. Perfeito, doutor Paulo, muito obrigada aí pelos esclarecimentos aos nossos ouvintes, né, que o pessoal que mandou dúvida, foi incrível, acho que esclareceu bastante. Chegamos ao fim desse bate-papo, que está sendo incrível, né, gente? Acho que ficou claro que a palavra de ordem em condomínios é o equilíbrio. Aí, como disse também o doutor Paulo, né, de um lado, o direito de ter o nosso pet por perto, do outro, o respeito ao sossego de quem divide o mesmo teto com a gente. Deixo aqui meu muito obrigada aos nossos convidados por dividirem tanto conhecimento prático e, claro, tirar nossas dúvidas com tanta clareza. Primeiro, doutor Paulo José, muito obrigada. Eu que agradeço, é muito importante, debatido diversos temas julgados no STJ. Então, é muito importante a comunidade condominial ouvir esse MIT, escutar esse MIT, porque é um tema extremamente contínuo em condomínios. Exato. Ismael Santana, muito obrigada. Eu que agradeço, né, mais uma vez, ter a honra de ser convidado para participar do Meet dos síndicos. Espero que eu tenha contribuído com os nossos colegas síndicos, gestores que enfrentam a dificuldade, né, poder estar compartilhando os desafios do dia a dia, e agradeço novamente pelo convite. Fábio Carrancho, muito obrigada por participar do nosso Meet de hoje. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, espero ter contribuído aí com todas essas informações compartilhadas, que acredito ter ajudado aí a todos os gestores que estão nos ouvindo, e estarei à disposição aí para uma próxima oportunidade. Desejo uma boa noite a todos. Um agradecimento especial, ou melhor, um agradecimento especial também aos parceiros que tornam esse evento possível: HR Digital, o Banco dos Condomínios, e a Condoasp, assessoria condominial. E, sem dúvida, o meu maior agradecimento vai para você que nos acompanhou até agora. Deixe seu like e, principalmente, compartilhe o link desse bate-papo no grupo de moradores do seu condomínio, que é tão importante para todos, né? Lembre-se de acompanhar a Pred News nas redes sociais e acessar diariamente o portal prednews.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso setor.
O Meet dos Síndicos retorna quinta com novos debates essenciais para elevar o nível da gestão condominial de ponta a ponta no Brasil. Eu desejo um ótimo descanso a todos e, se você tiver, aproveita aí para fazer aquele cafuné no seu pet. E até a próxima quinta-feira.